Tá, Checkup no rádio. No quadro Checkup no rádio desta terça-feira, nós vamos conversar com o médico geriatra Belísio Neto sobre um tema de grande importância na saúde da população idosa, que são as quedas. Com o envelhecimento da população, as quedas se tornaram uma preocupação significativa, podendo levar a complicações graves e impactar a qualidade de vida. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Checkup no rádio da 95 FM, do Panorama 95. Bom dia a todos os nossos internautas, estão nos acompanhando nas redes sociais, doutor Belísio, geriatra. Satisfação, mais uma vez, participar aqui para falar de um tema de bastante relevância na saúde das pessoas idosas, na população da faixa geriátrica, as quedas, né? As quedas em idosos, que, como você bem falou, traz consequências graves, traz consequências médias, mas traz consequências. As quedas, elas podem ser comparadas a um câncer, podem ser comparadas a um infarto, podem ser comparadas às doenças mais graves que a gente pode ter na terceira idade. Então, queda é um assunto de bastante relevância em pessoas idosas. Quantos idosos não conhecemos que sofreram quedas e nunca mais conseguiram andar, que nunca mais conseguiram ser a mesma pessoa, ou sofreram uma queda, internaram, complicaram e na internação essa pessoa não voltou mais para casa, foi a óbito, fez um traumatismo craniano, quebrou um fêmur, ou mesmo quedas que não geram grandes impactos, mas que a pessoa desenvolve um medo intenso de cair. Nesses vários anos de experiência na geriatria, aqui na região do Seridó, a gente tem relatos inúmeros de casos como esse, e hoje a gente vem falar dessa que é a principal causa de morte por causas externas no indivíduo idoso. No adulto jovem são acidentes de trânsito, no indivíduo idoso são as quedas. O que mata idoso por causa externa são as quedas. Quais são as principais causas de quedas entre os idosos e como essas causas variam de acordo com a condição de saúde de cada indivíduo? Quando a gente envelhece, a gente vai perdendo algumas coisas, ganha outras, mas a gente vai perdendo. Os reflexos, eles tornam-se menos aguçados, então a gente perde os reflexos. Na iminência de uma queda, aquele reflexo de se segurar, ele é menos intenso. A gente perde massa muscular, nosso equilíbrio, nossa manutenção da postura é da massa muscular, depende, aliás, da massa muscular. A gente, quando envelhece, muitas vezes fica suscetível a problemas de saúde, como, por exemplo, déficit visual. As pessoas que enxergam mal, elas não conseguem, por exemplo, ver um obstáculo, ou mesmo elas perdem o equilíbrio em virtude da própria visão. Então, déficit visual, déficit nos receptores sensitivos que dão a ideia de qual posição você está, doenças, como eu falei, na visão, doenças que podem levar à deformidade nos membros inferiores, nos pés, e a base ficar alterada, doenças que levam a desequilíbrio, tontura, vertigem, labirintite, assim, são algumas das doenças que levam à tontura. Alguns medicamentos podem induzir quedas, Marcos. Eu digo sempre que queda é um fator geralmente multifatorial. Um fator multifatorial não. É um evento que tem vários fatores que contribuem. O indivíduo idoso, quando ele vem a cair, não é só porque ele não está enxergando bem, não. É porque ele não está enxergando bem, mas os reflexos estão diminuídos, ele está com pouca massa muscular, ele anda num ambiente de risco para quedas, o piso molhado, ele anda em piso irregular, calçamento, calçada irregular. No próprio quintal dele é muito irregular, então ele tem o problema da tontura, então é multifatorial, são vários os mecanismos que levam ao indivíduo idoso cair. Além disso, de ser multifatorial, a queda ela pode também ela pode acontecer como um evento sentinela, e aqui
a gente chama a atenção que o indivíduo idoso ele pode abrir um evento, por exemplo, uma infecção, abrir com a queda. E a queda ser passada na frente porque o indivíduo vai ao pronto-socorro porque se arranhou, e muitas vezes a gente percebe que esse indivíduo, na verdade, ele sofreu a queda porque abriu o quadro de infecção com essa queda. O indivíduo idoso quase não faz febre, ele tem sintomas ali muito discretos da infecção, mas ele fica mais fraco e ele cai. Então, passando pelos fatores que podem facilitar quedas, a gente, além do ambiente, que é o que todo mundo assim, recomenda, ter um ambiente, uma casa segura, ter uma casa sem batentes, uma casa sem fio no meio da casa, sem móveis no meio da casa, uma casa com um piso antiderrapante, sem tapete, sem batente, com rampas, um planejamento por onde esse idoso vai andar, tem que ser um piso regular, iluminação. Além do ambiente, tem causas, e eu diria até que as causas intrínsecas do próprio indivíduo, como eu falei, das doenças da visão, da massa muscular, da deformidade nos pés, da dor. Esses fatores são até mais impactantes do que o próprio ambiente. Então são causas externas e causas intrínsecas do próprio indivíduo. Quais são as complicações mais frequentes resultantes de quedas e como elas podem afetar a saúde e a independência dos idosos? É uma pergunta que a gente consegue visualizar, mas muitas vezes a gente não consegue entender a importância da prevenção. Então vamos lá. Eu sempre, nas minhas entrevistas, em aulas, eu sempre digo aquele velho ditado que a gente tem aqui: queda, quando ela não mata, ela aleja. A gente tem esse dito popular aqui, mas a queda, quando ela não mata, ela deixa consequências. Seja no momento, quando o paciente cai, ele já tem ali o arranhão, já tem aquela pancada, às vezes um corte, às vezes já a fratura, que é uma consequência das quedas. Então, no momento imediato, ela tem a consequência, mas ela tem consequências também a longo prazo. O indivíduo, quando ele cai, o indivíduo idoso, quando ele cai, ele desencadeia uma série de mecanismos cerebrais que levam a ele, em metade dos casos, a desenvolver um medo de cair intenso, um medo intenso de cair novamente. Isso incapacita o indivíduo a muitas vezes voltar a andar. Muitos deixam de andar depois de uma queda, mesmo que essa queda não tenha gerado tantas consequências, mesmo que ele só tenha escorregado e quase caído, que a gente chama de pitofobia, uma espécie de uma síndrome pós-queda, um transtorno. É uma espécie de um transtorno do estresse pós-traumático específico para a queda. Desenvolve um medo absurdo de cair novamente. Metade das pessoas que caem, metade das pessoas idosas desenvolve isso. Isso tem que ser trabalhado ao longo do prazo, tem que ser reabilitado. O paciente muitas vezes não acredita, ele já tem outras dificuldades para andar. A queda, em 70% dos indivíduos, ela leva o paciente a ter dor crônica, dor pro resto da vida. Mesmo que não tenha fraturado, ele volta a ter, ele fica com dor crônica. E quando fratura, a incidência disso é muito maior. Então, a partir daquele evento, ele pode ficar com dor crônica. Ele pode ficar em isolamento. Isso gera depressão. Queda pode gerar depressão porque o indivíduo fica mais limitado, mais dependente, gera depressão. Além das consequências se ele fraturar, do gesso, da imobilidade, da dor, da cirurgia que ele pode passar, ele tem o risco da cirurgia. Se for um paciente que já tem outros fatores de risco cardiovasculares, a cirurgia ela é de risco, né? Principalmente uma cirurgia de alta complexidade como a do fêmur, uma cirurgia de um traumatismo craniano. Quantos idosos não caem, fraturam o crânio, eles batem a cabeça, fraturam costela, dificuldade de respirar, fratura o braço, muitas vezes eles caem, fazem microfraturas vertebrais, que podem até acontecer mesmo sem queda, fratura bacia, e isso desencadeia todas essas consequências que a gente elencou aqui, desde a dor crônica, passando pelo medo de cair novamente, passando pela perda de independência. Aquele paciente inicia
um quadro de dependência, piora a funcionalidade dele com todas as consequências da imobilidade, da falta de mobilidade, como até mesmo desidratação. Eles têm dificuldade de buscar a água, eles entram em depressão, eles perdem massa muscular, perdem mente, memória. A gente viu durante a pandemia que quanto menos, a gente já sabia, mas assim, a literatura já sabia, mas quanto menos estímulo mental o idoso tem, mais risco ele tem de entrar num quadro demencial. Então as consequências são desastrosas quando a gente não fala na queda, quando a gente não fala na morte, que a queda ela pode sim levar à morte, tanto na hora da queda, no traumatismo craniano, como durante a internação, antes da própria queda interna ali, faz uma trombose, faz um evento cardiovascular, no transoperatório, durante a cirurgia, e no pós-operatório também esse risco de morte existe. Então é muito complicado um idoso, a vida, eu sempre digo, a vida do idoso é uma antes e é outra depois de uma queda. Por mais que não tenha fraturado, é um divisor de águas. E intervir nesses fatores é a missão da geriatria. A gente atua, a gente identifica esses fatores que muitas vezes não tem como numa consulta com outra especialidade, o objetivo, o foco é outro. A gente identifica, a gente faz teste de equilíbrio, teste de marcha, a gente mensura a força desse indivíduo, mensura massa muscular, a gente vê se tem algum fator ambiental, a gente pergunta como é que é a casa, como é que é a rotina, por onde esse paciente anda, identifica indivíduos que têm sarcopenia, têm deformidade ósseas, tem dores crônicas que podem facilitar quedas, tem incontinência urinária que pode facilitar escorregar na urina, tem alterações do equilíbrio como queda de pressão, hipotensão ortostática, como a própria vertigem, as labilitopatias. A gente vai identificar esses fatores que levam o indivíduo a cair e levar soluções. Isso muitas vezes passa despercebido. As pessoas não levam em consideração, acham que não, eu morro de medo de quedas. Mas o que é que a senhora faz para não ter queda? Não, eu presto atenção por onde eu estou andando, certo? Mas o óculos está em dia, a visão realmente não está. Aquele seu problema de tonturas foi resolvido? Não. Como é que está a dor no joelho? Não, continua doendo muito. Está fazendo atividade física, está fazendo algum exercício para fortalecer as pernas, pelo menos? Não. E aquele medicamento que causa queda de pressão, a senhora ainda está tomando, ou o senhor ainda está tomando? Continua, não deu certo, parar. Então, tenho medo da queda, mas colocar em prática requer tempo, requer repetição, requer você engajar, encorajar esse paciente para que ele entre nessa vibe de prevenção da queda, evitando aquelas complicações. Assim, nesses anos de experiência, eu tenho pacientes, Marcos, com 15 anos que acompanham comigo, pacientes com mais de 10 anos que acompanham comigo, e às vezes eles comentam, doutor, eu vejo aí tanto idoso que caiu, e graças a Deus eu nunca caí, ou eu caí, mas eu estava com um medicamento do osso, que eles chamam o medicamento do osso, que é o medicamento, estava tratado a osteoporose, e não fraturei, graças a Deus. E logo que eu caí, eu fiquei com medo de cair, mas o senhor me orientou a fazer uma reabilitação. Então, assim, é como uma vacina. Você previne queda, você evita a fratura, você evita a complicação. Então, vamos prevenir as quedas, vamos identificar os fatores, vamos buscar soluções para que não fique só nessa questão. Eu morro de medo de cair e não saber como prevenir essas quedas. Vamos aqui o nosso WhatsApp, 992053030. Tem pergunta, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Elísio. Minha mãe, ela sofreu uma queda. Na época eu tinha a farmácia lá no centro, ela sofreu uma queda atravessando da maçonaria para a farmácia. E depois ela desenvolveu síndrome do pânico. Ela não queria mais sair de casa. Ela ficou com medo de cair. novamente. Diga a doutor Elísio que queda
é igual a casamento. Casamento, quando não mata, aleja. Bom dia para vocês. E aí, doutor Belísio? Comparação interessante. Só retificar. Doutor Belísio, né? Doutor Elísio, meu vizinho, meu grande amigo. Mandar um abraço para ele. Mas essa questão de mobilidade urbana, de acessibilidade, tem mudado nos últimos anos e vai ser cada vez mais presente. Eu sempre tenho dito aqui, a longevidade ela é um fenômeno que vai mudar as nossas vidas, né? Vai mudar a forma com que a gente vai ver a sociedade. A gente vai ter muito mais idosos e essa questão de mobilidade ela precisa ser encarada com mais firmeza, né? Os pisos, as calçadas, elas têm que ser regulares, têm que ser acessíveis às pessoas com mais de 60 anos, que tenham necessidades especiais. Aproveitar que a gente elegeu nossos representantes agora no último final de semana e esperar, parabenizar a todos, mas esperar que eles coloquem em pauta também políticas públicas voltadas para a terceira idade, voltadas para os idosos, que são a população que mais cresce, né? E essas pessoas elas precisam do poder público, elas precisam de políticas públicas de verdade. O Brasil vem encarando isso, como eu falei outro dia, eu acho que foi no Setembro Lilás, políticas públicas, a política nacional da doença de Alzheimer foi aprovada, ela vai ser incorporada pelo Ministério da Saúde, vai chegar a todos os municípios. Política pública de prevenção de queda, de acessibilidade, política pública para melhorar a assistência desses pacientes, tem uma assistência especializada. A gente precisa que nossos representantes pautem isso na Câmara, né, que abracem também a causa, não é só as causas que todos vão, mas a causa da terceira idade, a bandeira dos idosos deve ser, e passa por essa questão de mobilidade, projetos que possam melhorar a acessibilidade. Veja que a senhora caiu atravessando lógico que o ambiente, eu falei que é um fator. Deveria se planejar melhor por onde é que ela vai andar, por onde é que aquela pessoa, o trajeto dela tem que ser um trajeto. Não, eu tropecei às vezes num calçamento, eu vejo muito idoso. Então procura um calçamento que não tem um piso tão irregular, vá por uma calçada. Não é a culpa do idoso não, porque como eu falei, não é só o ambiente. Provavelmente esse paciente tinha menos reflexo pela idade, devia ter outros fatores que facilitaram a queda. E para comprovar que as consequências da queda não são só físicas, são também psicológicas, a ouvinte falou que o paciente desenvolveu um pânico, né? Na verdade é um transtorno fóbico pós-queda. Tecnicamente a gente chama de pitofobia, é um medo intenso. Metade dos pacientes inclusive desenvolve, muitos deles não voltam nem a andar mais, com muita dificuldade, ficam totalmente dependentes. Isso tem que ser tratado muitas vezes com medicamentos, tratado como uma espécie de um transtorno do estresse pós-traumático mesmo, medicamentos para depressão, ansiedade, que é o que melhora isso, com treino de marcha, reabilitação da marcha, do equilíbrio, na fisioterapia, e tem alguns que dão muito, assim, não é que dão trabalho, a gente tem bastante tempo de caminhada para poder reabilitar aquele paciente ao que era antes, meses, muitas vezes, até anos. Então, agradecer aí a intervenção da ouvinte e se viu para ilustrar bem que as quedas não levam só a consequências físicas, não é uma questão só de levar à morte, ela leva à incapacidade também, à dependência, o paciente ficar bem dependente também psicologicamente. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, só agradecer mais uma vez, o tema bastante relevante. Queria relembrar as pessoas sobre a rifa para ajudar a nossa colaboradora Érica, que teve seu carro incendiado há algumas semanas atrás, perdeu seu automóvel, e a gente organizou uma rifa de um garrote. Quem tiver interesse, entrar em contato com ela. O próprio telefone lá do consultório, que é o
9687-8877. Vai ajudar ela e vai ajudar a restabelecer e vai poder ganhar, né, um garrote bastante bacana. Eu vi lá o garrotão de raçado, né, um garrotão que vai dar nutrido, muitos né? fritos, nutrido, bonito. Tem a foto aí no Instagram, vocês vão poder ver. Então, agradecer e até a próxima terça-feira. Se Deus quiser, o Malvadão voltou, né? O Mengão tá com tudo. 100% de aproveitamento na era Felipe Luiz, não é isso? Certeza. 7h47. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias no nosso Panorama 95. Marcos Dantas. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso